com várias cidades do Brasil e algumas do mundo. Quero mandar um grande abraço para os nossos irmãos lá no Equador. Me enviaram um chapéu de Panamá, grato. Depois vou tirar uma foto e vou mandar aí o chapéu, ficou maravilhoso. Obrigado, os irmãos aí do Equador. Bom, o tema da nossa mensagem é Jesus de Nazaré, o caminho da religião. Vou repetir. Jesus de Nazaré, o caminho da religião. Ninguém sai, ninguém entra, cepas indiana lá na porta. Isso é uma mensagem que mexe, desconstrói vários conceitos em nós, mas nós vamos mostrar com bastante clareza o que a religião fez com as nossas vidas. Vamos ler João, o livro histórico de João. Vocês sabem, a lei e os profetas duraram até João Batista. Veja lá, João capítulo 14, versículo de número 1 ao 6. João ali não é João Batista. Olha lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto pelos seus grandes feitos. Esta é uma palavra bastante polêmica, mas eu tenho certeza que pelas insondáveis riquezas do teu evangelho, vamos chegar a um entendimento perfeito do que quer dizer todas essas mensagens. Eu preciso que tu me uses esta manhã, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet digam amém. Amém. O jargão evangélico é: Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Esse é o jargão evangélico. E na verdade, foi uma verdade. Jesus de Nazaré era o caminho. E vou te mostrar que ele não é mais. Então, a tradição evangélica nos ensinou a imitar as obras cerimoniais de Jesus. Não vai sair ninguém. Tem cepa lá indiana, sei que isso começa. Ouça, não vai embora, não sequestre meu cachorro, Noa, fica calmo. A tradição evangélica nos ensinou a imitar as obras cerimoniais de Jesus de Nazaré. E usam o jargão: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas este caminho era o caminho que deveria conduzi-lo à obra que ele tinha que realizar. É por isso que no versículo de número 5, Miguel, há uma pergunta que eles dizem: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Para onde estava indo Jesus de Nazaré? Não era até o madeiro só? Ou Jesus de Nazaré está vivo aqui entre nós? Então ele tinha um destino, o madeiro. Ele disse aos seus discípulos, num momento transitório, instrutivo, ele ficou 40 dias após a ressurreição. Ele voltou na sua carne, o espírito voltou à matéria de novo. E aquilo era um ato profético, assim como Jonas havia ficado 40 dias no peixe.
Jesus jejuou 40 dias no deserto, Moisés 40, isto era profético entre os judeus. Então, quando ele ressuscita, o Espírito volta à matéria, ele ficou ainda 40 dias numa instrução, numa forma instrutiva, dando instruções aos discípulos que não acreditavam na sua ressurreição. Tomé foi um deles. Ele aparece a Tomé e diz: veja aqui as minhas mãos, Tomé. Sou eu mesmo, toca. Porque eles eram incrédulos, tinham véu. Eles não acreditavam que a ressurreição fosse ou poderia ser uma realidade. Tanto é que Pedro, lá no Monte da Transfiguração, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Quer que eu faça uma tenda, uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti? Jesus, quando disse a Pedro que importava que ele sofresse, morresse e ressuscitasse, Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma isso aconteça contigo. Qual foi a resposta? Para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas do Espírito, mas dos homens. Então, Jesus de Nazaré não ia além da cruz. Seu destino era o madeiro. Este era o caminho. O caminho que João Batista veio preparar para ele. João Batista disse: eu vim preparar o caminho do Senhor. Este caminho seria até os dias de hoje? Claro que não. Você acreditar que Jesus de Nazaré está entre nós, você está dizendo que ele não ressuscitou. Ora, se ele não ressuscitou, então é vã a minha fé, e eu estou aqui nesta manhã lutando contra Deus, aonde o Evangelho afirma que ele ressuscitou, e eu estou dizendo que o homem da mão furada está passando no nosso meio. Não tem isso? O homem da mão furada está passando no nosso meio. Claro que não. Meu amado, se o homem da mão furada está passando no nosso meio, então ele não é o Espírito, e Paulo nos mentiu quando disse em 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 17, que o Senhor é o Espírito. Começa a dar uma embolada na mente do religioso. Por quê? Porque a religião venera a quem? A Jesus de Nazaré. Tem outros que são mais românticos e diz: Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de quem? De Davi? Por favor, Miguel, desceu fresquinho aqui, eu já volto para aqui. Digita aí 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Desceu o manto aqui de Rabanai. Olha aí. Segunda não é Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Leia comigo, leia comigo, leia comigo. Leia comigo. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor é quem? É o Espírito. Agora está depois da cruz. O Senhor não é Jesus de Nazaré, gente. Ora, se eu estou depois da cruz e pertenço ao Espírito, que nós estamos no ministério do Espírito, e se eu fico aqui clamando a Jesus de Nazaré, isto é conhecido pela epístola de Paulo como adultério espiritual. Eu estou casado com o Espírito, pertenço ao Espírito, e ando clamando: Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor. A multidão vendo passar. Vocês gostam? A lei mexe com o nosso emocional, meu amado. Olha, eu dou uma coisa aqui, meu amado. Meus amados irmãos, Jesus era judeu, e suas últimas palavras, como filho de Davi, como filho de José e Maria, foi quando ele bradou lá ao mundo de então, Tetelestai. Dali ele ressuscitou e ficou 40 dias num cumprimento profético e numa missão instrutiva,
dando instruções aos discípulos. Apareceu, segundo Paulo, aos 12 apóstolos, possivelmente um deles era Matias, porque Judas havia morrido, e Matias tinha sido escolhido pelos apóstolos naquele coisa de sorte. Disse Paulo que também apareceu mais 500, que no tempo de Paulo estava vivo. Foi uma missão instrutiva. Ele havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Logo então, dentro desses 500 que Paulo cita na sua epístola, alguns eram os varões galileus, que quando o seu corpo foi assunto aos céus, o anjo disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que vocês estão vendo virá novamente. Esta vinda, já explicamos nos nossos estudos, que não era uma vinda física, era a parousia, era o juízo que se deu em 70 DC. Então, a religião evangélica colocou todos debaixo do véu chamado Jesus de Nazaré. Ora, se eu estiver submetido a Jesus de Nazaré, havia uma autoridade sobre ele, Moisés. No antigo pacto, a autoridade não era Jesus, era Moisés. Tanto é que quando ele ou as pessoas eram curadas, olha o que ele mandava fazer. Mateus capítulo 8, Miguel. Vê se eu digitei aí. Está aí não? Digita para mim, por favor, aí. Mateus capítulo 8, versículo de número 1 ao 4. Olha aí. Ora, descendo ele do monte, quem é que estava descendo do monte? O Espírito ressuscitado? Ou Jesus de Nazaré? Antes da cruz. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Versículo de número 4. Disse-lhe então Jesus, presta bastante atenção: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Então, Jesus de Nazaré estava debaixo das orientações de Moisés. Quando um milagre acontecia, ele não poderia falar: eu te curei. Lembra que ele dizia: mulher, atua. E porque a tua fé te salvou, você tem que ir ao templo, ao sacerdote, dar uma oferta determinada por Moisés. Então, quando uma igreja está debaixo de Jesus de Nazaré, o pastor usa o quê? A irmã foi curada porque fez a campanha. Traz o carro para o sacerdote. Traz a chave do carro para consagrar. Traz o neném para apresentar. Tudo isto aqui era no tempo de Jesus de Nazaré. Capite? Capite. A apresentação de criança era no tempo de quem? Do Espírito ou de Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré. Então isto é uma religiosidade. Por quê? Porque Paulo, pregando aos Efésios, diz que Deus nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Sim ou não? Sim. Como que eu posso apresentar uma criança a Deus se ele a conhece desde antes da fundação do mundo? Então, se eu apresento uma criança porque Jesus de Nazaré foi apresentado, eu me coloco debaixo de Moisés, porque Jesus de Nazaré estava submetido cerimonialmente, eu prego a quem tem entendimento, cerimonialmente, Jesus estava debaixo da lei, sim ou não? Sim. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Leia aí, por favor. Leia, por favor. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Qual era o nome desse filho aqui? Jesus de Nazaré. Os judeus chamam de Yahusha. Deus enviou seu filho,
nascido de mulher, nascido sob a graça. Não! Aos sábios, Jesus de Nazaré era cristão ou era judeu? Ele pregava a graça ou pregava judaísmo? Judaísmo. Que isso? Que isso? Eles estão descontrolados. Que isso? Eles estão descontrolados. Por que não está claro isso? Ora, se eu imitar as obras de Jesus de Nazaré, eu estou imitando alguém que estava praticando a lei. É isso que as igrejas fazem. Jesus jejuou. Ao pastor, nós vamos jejuar também. Jesus batizou nas águas. Nós vamos batizar também. Não, e nem para ser cuspido, porque Jesus também foi cuspido. Foi ou não foi? Quem sabe disso aí? Coroa de espinho, ninguém quer. Beber vinagre, se for da peixe. Se for vinagre da peixe, de maçã. Entende, meu amado? Todas as igrejas estão debaixo do véu chamado Jesus de Nazaré e praticando as obras que ele praticava, sem saber que ele era judeu. Ele nasceu sob a lei. Quem aqui nasceu sob a lei, diga amém. Um só. Um só. Meu amado, preste atenção no versículo que você vai ler agora. Versículo de número 5. Olha lá. Para resgatar os que estavam sobre a lei. Pô, parar isso aí. Esse era o caminho. Esse era a finalidade. Esse era o propósito. Ir à cruz para resgatar quem estava debaixo da lei de Moisés. E aí, uma vez tetelestai, uma vez que ele leva a mão para um lado, a mão para o outro e diz tetelestai, está consumado, do grego queria dizer, não há mais nada a ser feito, a obra cumprida, missão cumprida, acabou, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Glória a Deus. Este era o caminho, este era o propósito. Agora veja, amanhã eu desligo o telefone, tomo um remédio para dormir, porque amanhã eles caem de pau dizendo herege, desgraçado. Pode xingar. Nessa altura do campeonato eu estou indolor. Preste atenção. Jesus de Nazaré veio resgatar você? Não. Por quê? Porque você não estava sob a lei. Peraí, eu estou coisado. É isso sim, senhor. Ele não veio resgatar você. Você não estava sob a lei. O caminho era para ir resgatar quem estava sob a lei. Com o fim, disse Paulo aos judeus em Roma, em Gálatas, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele não veio resgatar Geraldo, que nasceu anos depois da cruz. Quando Geraldo já nasceu sob o domínio de Cristo, debaixo da graça, livre da lei do pecado. A lei do Espírito que libertou os judeus, nos libertou da lei do pecado e da morte. Já nascemos livres, reinando em vida e em perfeita vitória. É muito difícil para mim entender. Me ensinaram a vida toda que eu devo seguir a Jesus. Aí vai parar na cruz. O caminho dele foi esse. Sua obra maravilhosa, impecável, irrevogável,
seu sangue derramado, perfeito. Mas não tem nada a ver com a igreja. A igreja vive sob o domínio do Cristo ressuscitado, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Mateus capítulo 5, versículo 17, começa então aquele versículo que os nossos irmãos que guardam sábado, não, porque eles não aceitam isso. Nossos irmãos que guardam sábado estão debaixo de Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré tinha que guardar o sábado, você sabe? Sabia disso? Jesus de Nazaré tinha que guardar o sábado, Jesus de Nazaré tinha que fazer Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, Jesus de Nazaré foi apresentado ao templo, Jesus de Nazaré foi circuncidado, que os pastores não querem imitar. Você sabe o que é a circuncisão? Sabe? Nossos irmãos aqui vão circuncidar os homens semana que vem. Tá o Robinho, Sérgio e Carlos aqui para circuncidar os irmãos. Ué, mas Jesus não foi circuncidado? Ao 8º dia ele não foi apresentado no templo? Gente, tudo isso era judaísmo. Ele nasceu debaixo da lei. Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Olha lá, olha lá, olha lá. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, veio para cumprir. Então, este era o caminho, este era o propósito, cumprir a lei. Uma vez que a lei foi cumprida, pregou Paulo aos Romanos no capítulo 10, no versículo 4. Tem aí, por favor, Miguel? Tem aí, por favor, Romanos 10, 4, não está aqui? Nós estamos correndo um pouco assim, porque hoje é coisa. Olha aí. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Leia. Não é a continuação da lei. É o fim da lei. Ora, se é o fim da lei, como é que eu vou praticar as mesmas obras mosaicas que Jesus praticava nos dias de sua carne? Então, não precisava ele fazer, faria eu, e era o que os judeus faziam, e ninguém conseguia cumprir. O que as igrejas fazem? Ignora o que ele fez no madeiro, e os pastores mandam os seus membros fazer as mesmas coisas que estavam na lei. Não, o pior é que as pessoas não aceitam de maneira nenhuma, embora eu não esteja preocupado com isso, beijinho no ombro. Porque quando você diz que a pessoa está debaixo da lei, eu vivo a lei? É ruim, a minha igreja prega a palavra da lei. A igreja não obedece, tropeça nenhum, é culpado de todos. Então, preste atenção nesse versículo e vamos entrar agora naquilo que está mexendo com a sua mente. Olha o que diz Romanos capítulo 15, versículo 8. Leia comigo, por favor. Leia comigo, por favor. Digo, pois, que Cristo, e Paulo se reporta ao Cristo histórico, foi constituído ministro da circuncisão. Veja, o Cristo histórico, no cumprimento da lei, ele era ministro do Espírito ou ele era ministro da lei? Ministro da circuncisão. Ministro da circuncisão, da lei. Em prol de quê? Em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Enquanto a lei não fosse cumprida, as promessas não seriam realizadas. E o que havia necessidade? De alguém que cumprisse, que ministrasse, que concluísse a lei. Ora, se fosse para mim praticar as mesmas coisas que estão na lei, você pega um cristão e ele diz assim, mas está na Bíblia. Está mesmo, aonde? Aqui em Malaquias. Mas Malaquias é lei, já teve o seu cumprimento. Não, mas está na Bíblia, está aqui em Levítico. Ora, mas Levítico é a lei, já teve o seu cumprimento. Ora, se for para mim fazer, ou para eu fazer, não sei qual é, me desculpem aí, se for para eu fazer, então para quê que ele fez? Então significa que ele morreu em vão. É o que os crentes fazem nas igrejas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, por favor, Miguel. Não está aí, porque está descendo fresquinho aqui o manto de Cantarábia, Miguel, por favor. Logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei mosaica, segue-se que morreu, Cristo em vão. Ora, se o que me justifica é o regresso à lei de Moisés, então ele morreu em vão. É o que os crentes fazem. Dizendo com as suas obras que o que Cristo fez naquele madeiro não valeu de nada. Não. Tem que jejuar sim. Não tem. Jejum era da lei de Moisés. Temos mais de 50 vídeos explicando isso. Não, eles não aceitam. Mas eu não estou nem aí para isto. Eu apenas mostro o que está escrito no Evangelho. Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16. Eu acho que essa está aí, Miguel. Olha aí. Romanos 2, versículo 12, versículo de número 16. Tem? Não tem? Lê. Não. Nenhum livro da escola bíblica dominical tem essa passagem. Eu já procurei em todas. Nem da do professor, nem dos alunos, nem dos bacharéis, nenhum livro da escola. Se achar, por favor, me avise que eu vou dar um prêmio, um antipulgas para eles. Leia. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Está falando sobre a lei de Moisés, que nos dias de Paulo estava em vigor físico por causa da presença do templo em Jerusalém. Versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E quem aqui conseguia praticar? Quando ele praticava algo, no outro dia ele tropeçava em um, tornava-se culpado de todos. Paulo disse, olha, vou dizer uma coisa a vocês, hein? Se vocês ouvem a lei, vocês não são justos diante de Deus. Posso ser sincero? Fui bispo durante muitos anos na igreja evangélica. Eu fazia todo mundo ser injusto diante de Deus. Quando eu chamava as pessoas para elas darem o dízimo, elas estavam sendo injustas. Aquilo é lei. Dízimo é a lei de Moisés. Mostrei para vocês em off aqui. Malaquias é o livro da lei, é o livro da graça. O que está dizendo ali? Se você entra num lugar para ouvir evangelho, e ao invés de evangelho você ouve a lei, você não é justo diante de Deus. Você está dizendo que ele morreu em vão, que a obra naquele madeiro não valeu de nada, e que você vai fazer o que os pastores mandam baseado no antigo pacto. Meu filho me chamou para ver o Homem de Ferro. A fila estava lotada. Eu disse, meu filho, tem muita gente. Pai, o senhor não tem paciência, vamos ficar aqui. Meu filho está cheio demais. Vamos ver o super-homem, que o super-homem também é chamado de Homem de Ferro. Meu filho disse, não senhor, o Homem de Ferro é uma coisa e o super-homem é outra. O super-homem é forte desse jeito, mas tem medo de criptonita. Evangelho do Cristo ressuscitado não é o mesmo do evangelho da circuncisão que Jesus de Nazaré ministrava. Jesus de Nazaré não era cristão, era judeu, nasceu sobre a lei, e sobre a lei havia condenação e morte. Quando pegaram uma mulher em ato de adultério, vieram para apedrejá-la. Ele quebrou a lei naquele momento, em nome do mandamento maior, que era o amor. Como a lei tinha os seus preceitos, ele dizia, tudo bem, vamos apedrejar. Isso é o que manda Moisés. Eu estou sob o governo de Moisés, mas Moisés também diz que só pode apedrejar aquele que não tem pecado. Então quem não tem pecado, comece a matar a velha. Saiu um para um lado, saiu um para o outro. Quem é que não tinha pecado? Jesus de Nazaré.
Quem é que não tinha pecado? Jesus de Nazaré e a mulher. Em nome da lei de Moisés, ele teria que apedrejá-la. Só que a lei tinha preceitos mais importantes, que era a fé, o amor e a misericórdia. Ele preferiu aplicar o amor. Ele disse: mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É verdade, né? Agora, se eu do lado de cada cruz, aonde todas as coisas foram praticadas por Jesus, naquele madeiro, eu entro dentro de um lugar para ouvir a lei, o apóstolo Paulo disse, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 14 é uma bomba. Quando, pois, os gentios que não têm lei, pode parar isso de novo aí. Você sabe o que quer dizer um gentio? Sabe? Gentio é todas as pessoas que não têm no seu sangue a genética judaica, ou seja, que não estão debaixo da lei de Moisés. Segundo esse texto, o gentio tem lei? Não. E como é que você entra dentro da igreja, a lei de Moisés está lá? A começar pela bandeira de Israel, pelo óleo, a começar pelo castiçal, pelo chofar e pelas obras cerimoniais da lei. Ora, se Paulo, que veio trazer a revelação da graça de Deus à igreja gentílica, está dizendo que os gentios não têm lei, e ele completa: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. E quando você olha um gentio, está ele lá vivendo em conformidade com a lei. Minha irmã, o que é isso aí? 40 graus no Rio de Janeiro. A mulher não deve usar roupa de homem. Minha irmã, mas aonde está escrito isso? Ué, você não prega o evangelho? Olha o que está escrito aqui em Levítico. Minha irmã, mas se você andar de acordo com Levítico, você está andando de conformidade com a lei. Como os gentios não têm lei, você serve de lei para você mesmo, vivendo uma vida infeliz debaixo de uma religiosidade. É o que as pessoas vivem. É verdade. Exato. Então, Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 7, versículo de número 1 e 6. Esse é um versículo clássico entre nós. Olha aí, olha aí. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Versículo de número 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal. Versículo de número 3. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estarás livre e não será adúltera se contrair uma nova núpcia. Segura aí, entendeu? Entendeu? Entendeu direitinho? O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou casado com uma mulher. Segundo a lei desse país, ela é minha mulher, embora ela possa estar separada, mas juridicamente ela é minha mulher, está escrito no papel. Entendeu? Então, enquanto ela estiver viva, a não ser que ela vá lá, peça o divórcio, a verbação, somos solteiros. Podemos estar até separados maritalmente, de corpo, mas juridicamente, lá consta que ela é minha mulher. Então, Paulo explica isso para que a ignorância do povo entenda o que ele vai dizer dali para frente. Paulo trabalhava no campo da psicologia, fez uma analogia e disse: porém, se morrer o marido, ela estará livre da lei e não será adúltera e contrair novas núpcias. Segura. Significa que se o marido estiver vivo e ela contrair um novo relacionamento, a mulher será considerada o quê? Leia, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei de Moisés, por meio do corpo de Cristo. Aquele corpo tinha um nome, chamava Jesus de Nazaré. Por meio daquele corpo, todos nós morremos para a lei,
para pertencerdes ao mesmo Jesus de Nazaré. Para pertencerdes a quem? A outro. Não é o mesmo Jesus de Nazaré, é a outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Significa que a igreja deve pertencer ao que ressuscitou, mas está tendo relação com o Jesus, filho de Davi. Está cantando, o homem da mão furada está no nosso meio. Paulo disse, então essa igreja será considerada diante de Deus uma igreja ualá. Isso é sério. Espiritualmente isto é sério? Mas é exatamente isso que, como bispo, eu pregava a vida inteira. Eu pertencendo ao que ressuscitou e mandando a igreja ter relação com aquele que andava lá em Jerusalém. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Ah, não é o mesmo. Aí alguém me perguntou assim, ué, 2 Jesus? Não, até a cruz era um Jesus só. E da cruz para cá, o Cristo ressuscitado, o cabeça da igreja, sem a lei de Moisés, vivendo sob o domínio da graça, onde todos nós andamos agora. Ah, mas eu não aceito isso de maneira nenhuma. Está escrito, não está? Versículo de número 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminonas postas em realce pelo Exu, pela bomba que gira no inferno. As paixões pecaminosas, elas são postas em realces pela lei, operando em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Era isso que a lei fazia. Frutos para a morte. Depois ele diz então no versículo de número 6, agora porém, olha isso, libertados da lei. Você sabe quantos crentes podem dizer este versículo, libertados da lei? Quase nenhum. Todos os cristãos que não entendem o evangelho da graça de Deus praticam judaísmo dentro das suas congregações. Infelizmente é uma verdade. Não foram libertados da lei, estão presos e algemados nela, frutificando para a morte. Agora, porém, libertados da lei, olha, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, que era a lei de Moisés escrita em tábuas de pedra. Meu amado, 2 de Coríntios, Miguel, daqui a pouco eu falo, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 15, olha isso, e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas vivam para que por eles, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ora, nós vivemos para aquele que ressuscitou, ou nós vivemos por aquele que andava lá em Jerusalém? Mas eu nunca vi isto na escola bíblica dominical. Eu pertenço, as pessoas diziam para mim, eu pertenço a Jesus, filho de Maria. As pessoas fazem memória. Você sabe o que um povo se reunir aqui, pegar um pedaço de pão e falar, Senhor, foi naquela cruz. Senhor, eu me lembro da tua morte. Ora, mas não é para lembrar da morte, é para lembrar de que ele ressuscitou e está vivo dentro do crente. Mas as pessoas não entendem isso e estão presos ao velho caminho. Isaías capítulo 35, versículo 1 ao 8, olha o que disse o profeta, leia comigo, por favor. O deserto e a terra
se alegrarão. Lá no antigo pacto, o ermo exultará e florescerá como o narciso. 2, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exaltará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. 3, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. 4, vamos? Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Isso é no antigo pacto. Então se abrirão os olhos do cego, graças a Deus que já se abriu, e se desimpedirão os ouvidos do surdo, graças a Deus. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. É toda uma linguagem de figura. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em manancial de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e junco. Vem a palavra. E ali haverá um bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe no bom caminho, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Versículo de número 9, tem ali, não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, não se achará nele, mas os remidos, aqueles em que os pecados forem tirados, pelo sangue daquele cordeiro que foi o madeiro, andará por ele. E quando é que isto realmente se cumpriu? Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, eis a palavra desta manhã. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, 20, pelo antigo e velho, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Foi antes ou foi da morte para cá? Da morte para cá. E antes o caminho era velho, o caminho era morto, porque era o caminho da religião. Ele diz aqui que agora, da cruz para cá, não é mais Jesus de Nazaré. O caminho novo e vivo foi consagrado pela sua carne, é pelo Espírito. Estamos no ministério do Espírito. Este aqui é o caminho da graça. O imundo não entra por ele. Aqui, neste caminho, é estreito. O lobo não tem vez. Aqui, o homem não consegue ditar as regras, porque se não estiver no evangelho revelado, nós aqui, ó, rua. Aqui não cabe anel de teologia. Aqui não cabe pastor presidente. Aqui não é placas, aqui não é vestido lá embaixo, aqui não é terno, aqui é graça de Deus, abundante graça de Deus. Aqui é evangelho do Cristo ressuscitado, aonde o homem não tem honra, aonde o homem não tem glória, o imundo não passa por ele, porque o caminho é novo e é vivo. O profeta disse: olha, ali vai haver um bom caminho. O louco não erra. A igreja evangélica joga as redes e quer salvar quem Deus rejeita. Deus disse: eu amei Jacó. A igreja ama Esaú e se aborrece de Jacó, porque Jacó não tem carro bom, Jacó não tem título, Jacó não sabe ler e escrever. E Esaú tem o direito à primogenitura. Esaú encosta carro importado ali na frente, eles botam logo como secretário da igreja. Esaú tem escola, estudou francês, inglês, vai ser o presidente da convenção. A igreja ama Esaú
e rejeita Jacó. Só que neste novo e vivo caminho, o caminho da graça de Deus, o homem pode ser louco, pode ser iletrado, pode não ter nenhum estudo, é o Espírito que fala por ele, é o Espírito que ministra nele, é o Espírito que faz morada, é o Espírito que mostra que a obra já foi feita. Diga glória a Deus. Não há. Eu gostei. Miguel, volta lá na profecia lá de Isaías 35. Eu gostei daquela passagem. Isaías 35, 8. Eu gostei. Bota o 8, Miguel. Bota o 8. Por favor, Miguel, me ajude. Glória. Ali haverá um bom caminho. O caminho de Jesus de Nazaré, aquele caminho que ele andava em Jerusalém, era o caminho da religião. Não era bom. Era o caminho da lei. Era o caminho de dor, de acusação, de dedo em riste, de pagar o preço. A igreja, infelizmente, desconhece a revelação e faz os filhos de Deus andar no caminho de sacrifício e rituais, observando a lei de Moisés, jejum, vigília, Páscoa, culto de libertação, campanhas, voto. Tudo isto é o caminho antigo, é o caminho antes da cruz. O caminho que nós vivemos, ele disse lá o profeta, ali haverá um bom caminho, caminho que chamará o caminho santo. Foi o caminho consagrado por ele. Depois ele disse, o imundo, meu irmão, como eu gosto disso. Sabe por quê? Que na igreja onde eu estava, você não sabia quem era de Deus e quem não era. Porque se o cara gritava muito, falava balabachura, consagrava ele como presbítero. Tinha um que gritava muito, falava muito, eu chamei ele uma vez, eu falei, nossa cara, como tu tem um chamado? Traz o óleo santo aí que eu vou consagrar esse cara aqui como presbítero. Natal do ano que vem, verifiquei que ele dava o dízimo, não faltava o culto, e disse, meu irmão, você serve para ser um pastor, chama o bispo da igreja, com autoridade de Deus. Mas tudo isso era o caminho antigo, caminho da exaltação da carne, e que Deus disse por meio do profeta, o novo e vivo caminho, o imundo não passará por ele. Este, no caminho da graça, o lobo não nos suporta. Da comichão, e não adianta, porque eles não largam o osso. Um deles me disse, e o que é que eu vou fazer com o meu canudo de teologia? Eu disse para ele, joga fora no lixo. Joga fora no lixo. E joga fora no lixo. Joga fora, não serve. Neste pacto, teologia pastoral não serve. Eu não conheço nenhum pastor que prega contra dízimo. Você conhece algum? Você conhece? Todos, sem exceção. Se é pastor e se tem bacharel em teologia, se é presidente da convenção, tem que defender o acharcamento e o osso. Ninguém quer se desprender. Mas nesse caminho, eu estou aqui pregando nesta manhã aqui e pelo YouTube. Várias e várias pessoas já foram pastores, já foram presbíteros, já foram pregadores, professores de escola bíblica dominical, e quando conheceram o novo e vivo caminho, descobriram que com as práticas mosaicas não poderia andar. Eles disseram, eu prefiro andar no novo e vivo caminho, sem os meus títulos, sem os meus anéis, do que viver no caminho antigo, ignorando os feitos de Cristo. 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. 2 versículos para terminar, olha aí. Hoje não dá não, meu irmão. Hoje é inhame com linguicinha fritinha, sem farinha. Olha o novo caminho, olha agora. Olha a configuração. Graças, porém, a Deus, que em Moisés... Agora... é o novo e vivo caminho, evangelho da graça. Graças, porém, a Deus que em Cristo, de vez em quando... Vê como é que muda. Quando você está no velho caminho, você diz assim, meu irmão, estou numa prova. Gente, o povo para andar na prova é o povo evangélico. Gente, você sabe há quantos anos que eu não sei o que é andar na prova? 11 anos que eu saí da maldita religião. Gente, mas eu só vivia na prova. Quando melhorava um pouquinho, eu estava no deserto. Quando melhorava um pouco, ou é prova ou é o deserto, ou é tempestade ou é um chuvisco. Tem que estar assim.
no novo e vivo caminho, no bom caminho, ele disse: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É o que acontece com você. Rapaz, mas vou dizer uma coisa: conversar 5 minutos com você, se for um religioso, dá um nó na cabeça e acaba em briga. Acaba ou não acaba? Acaba. Se não nasceu para andar no novo e vivo caminho, a pessoa bate com você, briga com você e quer te fazer andar de braços dados com Moisés. Andar com Moisés, você vai querer passar óleo na minha cabeça, você vai querer que eu fique debaixo do véu Jesus de Nazaré, observando as obras cerimoniais dele. Andar debaixo de Moisés, você vai querer que quando acontecer alguma coisa eu vou ao templo para levar a oferta como Jesus de Nazaré mandava. Eu não, eu quero andar com Cristo ressuscitado, aonde eu não estou submetido a homem nenhum nesta terra, aonde eu não sou obrigado a frequentar espaço nenhum, porque eu sou livre, as algemas se partiram, eu estou renovado, regenerado, eu estou sendo conduzido em triunfo, e ele diz que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 28, eu vou ler só mais 2 versículos, esse mais um, olha aí. Não, hoje não dá. Olha, agora, não, 5 minutos, horário certinho, olha lá. Agora me regozijo nos meus... Não, lê essa... Não. Eu sei que choca, entendeu, Ricardo? Choca, porque a gente tantos anos aprendeu uma coisa, e você vê que é simples, é só ler. Algumas pessoas não gostam dessas verdades, porque elas desmontam o seu palco. A minha tia me disse: engraçado, eu que levei você para a igreja. E ela tem um salto alto, mas ela vai assim. Engraçado, você é novo convertido. Ela vai ter alguma coisa para subir, tem aqui. Engraçado, você é novo convertido. E eu pequenininho lá embaixo. Agora vem você, dizendo que eu estou fazendo tudo errado. Calma, tia. Calma, Madá. Não sou eu não, estou lendo aqui. Mas eu não quero ler. Você tem que pregar para quem não é crente. Madá, eu tenho que pregar para você que é religiosa. O não crente não está dando dinheiro para o pastor, Madá. O não crente não está anulando a cruz de Cristo, Madá. O não crente não está vendendo o corpo de Cristo, não está barganhando, não está fazendo obras de feitiçaria, Madá. É você que é uma religiosa e que precisa ouvir as verdades do novo e vivo caminho. É o crente, é o religioso, tem que pregar para essa turma que trabalha de sol a sol, que tira 10% do seu salário para sustentar um bando de vira-latas que não prega nem evangelho, que prega a lei de Moisés e bota a igreja debaixo de Jesus de Nazaré, o homem da mão furada. Davi, ó filho de Davi, tem compaixão. Já teve, quando levou a mão para um lado, a mão para o outro, ele disse: tetelestai, a compaixão chegou na tua vida, na tua vida, na tua vida. Obras da lei nunca mais, religioso nunca mais. Você está livre, você é de Deus, Deus habita em vocês. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o pedaço de pão. Come essa, Madá, com manteiga, presidente. Manteiga, presidente, é uma manteiguinha. O abençoado está aí hoje, não? Meu amado, o corpo de Cristo, segundo o que está escrito ali, é o pão ou é a igreja? Aquele apóstolo está aí. Aquele apóstolo. Ele está aí. Vergonha, hein? Homem com a 4ª série, hein? Puxa vida, hein? A favor do seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo é um pedaço de pão nesse pacto ou é a igreja? Quem é a igreja aqui? Diga glória a Deus! Diga glória a Deus!
Você é a igreja dele. Você é a igreja dele. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. E ele o cabeça sobre a tua vida. Recebe aí. Versículo 25. Olha aí, versículo 25. Tem, Miguel? Do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Tem nada mais a ver com Moisés, com Jesus de Nazaré, é graça. Versículo de número 26, tem aí o mistério, que estiver oculto dos séculos e das gerações, e continua oculto nas igrejas. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou a seus santos. Ponto e vírgula, 27. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. 28, o qual, vou ler daqui, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, leia a frase, a fim de que apresentemos todo homem imperfeito. Preste atenção, antes de Jesus de Nazaré ir à cruz, todo homem estava imperfeito, tendo que se aperfeiçoar por meio das obras cerimoniais. Da cruz para cá, Paulo disse, agora, no novo e vivo caminho, eu apresento vocês, a nível espiritual, perfeito em Cristo, reinando em vida e em perfeita vitória. Ora, se o caminho é novo e é vivo, por que é que eu vou fazer você andar num caminho morto e velho? Ora, se num caminho morto e velho eu estava imperfeito, tentando me aperfeiçoar com jejum, com Páscoa, com sacrifício, com vigílias, como é que as pessoas não aceitam neste novo pacto a perfeição que está em Cristo Jesus e não em nenhuma denominação como os crentes defendem? E quando eu li isso, a outra me disse, não adianta, claro que eu não vou falar o nome da instituição, mas ela me disse, não adianta, eu sou, vou falar mais ou menos para você entender, não, vou falar o nome, eu sou da Assembleia de Zeus. Problema seu, eu sou de Cristo e nele eu estou perfeito. Se você é da Assembleia de Deus, se você é da Igreja Birimbau, da Internacional da Desgraça, a mim não me importa. Eu sou de Cristo. Paulo bradou lá em Corinto e disse, eu conheço um homem em Cristo. Não tenho placas, não tenho denominação, aqui ninguém é membro da igreja de ninguém, não damos carteirinha com carimbo a ninguém, porque isso aqui não é um curral de escravo, aqui é uma reunião dos filhos de Deus, onde a liberdade é exercida por nós, por meio do conhecimento do Evangelho. Livres! 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 Diga glória a Deus! E eu termino com Romanos capítulo 6, versículo. Vai cair gente, hein? Vai cair gente. Eu tô aqui falando vai cair. Se não cair no poder de Deus, cai no CC, meu amado. Ponteou aí, ó. Terra! O cara lá jogava, meu amado. Pelo dele era suor da lei, meu amado. Esse é o suor da graça. Leia comigo, por favor. Porque o pecado, a transgressão da lei, não terá mais domínio sobre vós. Pois não estáis mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da... Quem está debaixo da graça, por favor, diga Abba, Pai. Diga Abba, Pai. Diga glória a Deus e vamos ficar de pé.